E eu fiquei tão feliz, porque ela falou, Lincoln, eu viajei quilômetros e a minha amiga me indicou certo. Uma mulher de Isso é 51 tão. anos. Nossa, dá uma. Nossa, isso dá uma senso de realização Realização. incrível. E aí você imagina, né? A gente já fica imaginando toda essa dopamina, quando você ouve isso, a dopamina de fazer o bem, Hum? de servir de maneira adequada, que é despejada no nosso corpo. E aí a gente fica viciado em fazer o bem. Uhum. Então, Nada melhor do que fazer bem. com o visagismo e com a fórmula do Image ID, o método, o que acontece? Você alcança muito mais rápido isso. Porque é um método. Então, como é um método, é muito aplicável. Olá, estamos começando outro Visagismo em Foco. E hoje nós temos um convidado que é uma referência em Londrina e também no Brasil, no cabelo, uma pessoa que tem 27 anos de experiência como cabeleireiro, dono de salão, foi membro do Intercoiffure e fez o curso 2 vezes e tem muito conhecimento para passar para vocês. É o Lincoln Tramontini. Muito obrigado por ter vindo de tão longe. Obrigado, Felipe, pelo convite. E fiquei muito contente que você pôde vir. Para mim foi uma honra, Felipe, porque seu pedido é uma ordem e, assim, de verdade, vou fazer uma tietagem aqui, tá? Eu vou fazer uma tietagem aqui. Como é que eu posso não atender um pedido seu? Você é uma pessoa que mudou minha vida, mudou minha carreira, e eu sei que você tem feito isso com centenas e centenas e centenas de profissionais de várias áreas. Então, para mim, é importante, relevante e uma honra. Muitíssimo obrigado. Então, Lincoln, você tem 27 anos, né, de carreira. Vou completar 37. 37? Oh, nossa, eu tirei 10. Eu enrejuvenesci você. Ah, Glória, obrigado. Tá ótimo. É que não parece que você tem 37, porque você está muito, aquela palavra horrorosa, preservado. Ah! Obrigado, Jesus. Não é por minha causa, não. Vamos lá. Então, 37 anos, isso é os anos 80? Isso, 88. 88. 88. Dia 18 de janeiro de 88 foi quando eu comecei os meus estudos como cabeleireiro. Era outra realidade, né? Ah, com certeza. O que você... Bem, tanta coisa mudou, mas quando você olha o mercado hoje e você olha o mercado quando você estava começando, o que você nota que é a grande diferença? Duas diferenças. Acho que a principal diferença hoje do mercado é acesso à informação. Até um tempo atrás, talvez uns 10, 15 anos atrás, um profissional realmente interessado, ele buscava as informações de maneira muito mais difícil. Você tinha que garimpar uma informação. A informação não chegava fácil em você. Então, para você poder se destacar como profissional, você tinha que ter uma iniciativa muito grande, uma proatividade grande em buscar. E isso fez total diferença na criação de grandes profissionais, grandes nomes, porque são pessoas que naturalmente são buscadores, Sim. buscam informações. Hoje, a informação... E como buscava essa informação? Contato, ouvir falar. Olha só, eu ouvi falar. Por exemplo, o Felipe. Como é que eu achei o Felipe? Eu ouvi falar do Felipe. Quem era o Felipe? Não sei. Não tenho o rosto dele. Não sei quem ele é. Mas eu acho que alguém me falou que ele é isso, isso, isso. Ele fala de visagismo. O que é visagismo? O que é isso? Não tinha um Google para você entrar e simplesmente, né? Hoje você digita Felipe Howell, já é... Tem um monte de informação. Meu Deus do céu. E
Então a gente buscava essa informação. A gente era muito buscador de informação. Tinha que viajar também, né? Muito. No meu caso, eu sou do interior do Paraná. Tudo acontece em São Paulo. Então você tinha que vir a São Paulo para tudo. Então até isso. Ou exterior, né? Ou fora. Por exemplo, eu já viajei 10 países. Buscando sempre. 10 países eu fui profissionalmente. Então fui buscar lá informações. Cursos tipo Vidal Sassoon, Isso. França. Isso. Como é? Vidal Sassoon, Tony Guy, Longueiras, Pivot Point, Marcus Herman, como chama? Jacques Dessange, né? Dessange. Nossa, faz tempo que eu fiz esse curso. Eu acho que você fez junto com o pessoal lá da Intercoiffure, não foi? Esse foi antes da Intercoiffure. Foi antes? Foi. A Intercoiffure, depois eu fui com a Intercoiffure para fora, né? Várias vezes. Mas aí Claro, a gente fazia cursos, participava de cursos através dos congressos internacionais, mas também a gente ia lá se apresentar. A gente ia com a delegação brasileira apresentar trabalhos para cabeleireiros do mundo todo. Sim. E foi o auge lá na Intercoiffure. Meu Deus. Foi maravilhoso. Foi, realmente. Não, você participou muito desse momento, Sim. né? Mas quando você começou, nem tinha uma Hair Brasil, não tinha Beauty Fair, não tinha nada disso. Nada. Né? Você tinha algumas referências que de vez em quando apareciam em revistas especializadas, que a gente comprava em banca de revista, e a gente ia atrás. Então hoje a informação ela vem muito mais rápida, muito mais mastigada. Porque se você tem que viajar, ele demora para chegar. Tudo chega atrasado. Tudo chega atrasado, mas o timing da coisa também era outro, né? As coisas duravam muito mais, a informação tinha maior durabilidade. Hoje a informação é mais efêmera e talvez muita gente ainda tenha uma informação rasa de tudo. Então hoje a informação rasa parece que está ok. O aprofundamento na informação, é que faz, né, a diferença de um profissional de excelência ou não. Quanto mais profundo, mais excelente você é. Né? E quanto menos profundo, claro, você é raso. Né? E o raso é o mediano, e o mediano... Porque se você está buscando excelência, você tem que viajar, você tem que fazer um investimento. Isso envolve um comprometimento gigantesco, porque você está investindo em você, no seu futuro e tudo mais. Né? Quando tudo está à mão, parece que não tem tanto comprometimento. Não é isso? Isso. E então eu lembro que acho que foi o Polito, aquele que fala que tem o curso Reinaldo Polito. Reinaldo Polito. Ele me falou uma vez uma frase: você vale o que você cobra. Então, a informação também, quando você paga mais, ele parece que tem mais valor. Quando você paga pouco ou nada, ele não tem muito valor. E hoje eu vejo que as pessoas têm acesso a muita coisa grátis e não dão valor. Exatamente. Então eles acham que merecem tudo sem investir, sem lutar, sem buscar, sem trabalhar muito para... E nada vem fácil, né? Nada. O simples fato de você dominar uma técnica exige horas de treino, né? E aí tem outra coisa, né? Que quando você deu cursos, não existia inicialmente curso de corte no Brasil. Existia o quê? O Senac. Nada mais, né? Pouca coisa, né? O Senac ainda era algo metodizado. Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha escola, não tinha método. Sim. Simplesmente você entrar num lugar onde você tem um mestre e esse mestre transfere o conhecimento para você. Se você for um aluno interessado, naturalmente o mestre se interessa por você. É sempre assim, não é? Sim. Aquele aluno que não se interessa está falando inconscientemente que ele desdenha da capacidade do seu mestre. E, naturalmente, o mestre tem um menor comprometimento.
Uhum. né? É como se fosse... Muita gente não se compromete, e a palavra comprometimento e comprar são da São. mesma raiz. Uhum. Você compra, tem um preço a se pagar. O Uhum. comprometimento também tem um preço a se pagar. Sim, sem dúvida. Dedicação, disciplina, né? Uhum. E é esse comprometimento que faz a real diferença entre um profissional. E aí você vê ao longo do tempo, porque o tempo ele vai ser o fiel da balança, né? Ao longo Uhum. do tempo você vai observando profissionais que se perpetuam, passam pela baliza do tempo, e você vai observando que, na verdade, o que ele tinha era disciplina, comprometimento e busca, Sim, né? exatamente. Pouca queixa, pouco vitimismo e muito empenho. É o seu caso. Uhum. Você está na área. Me passou um filme aqui na cabeça, porque eu já vi vídeos seus dando aula na TV Cultura. Sim. E, 94. então, gente, olha aí, são quantos anos? Agora fiz 30, 30 anos. 30 anos, né? 30 Foi 30 anos. em maio fez 30 anos que eu Então, ministrei. na frente do microfone, de câmera, de estúdio. Então, você não nasceu ontem, você não fez nada. Você é o que você é e você representa muito para nós da área da beleza. E o tempo já provou quem é o Philip Hallowell. E Uhum. a sua natureza, a sua naturalidade e a natureza da sua mentalidade é de excelência. Quem já fez o seu curso já sabe disso. Quem assistiu sua palestra já sabe disso. A gente Uhum. vai na sua palestra, assiste lá 1 hora, parece em 2 minutos. Fala assim, ué, mas já acabou? Ué, como assim, né? E quem faz o curso, eu fiz o seu curso presencial, você derrama o conteúdo das 8 da manhã às 8 da noite. E Uhum. É intenso. é muito, você não para, gente. Eu sempre volto e falo, como é que esse cara consegue isso? Né? É o fluxo, né? A gente entra no No fluxo flow. e a paixão pelo que se É. faz, né? E se você não tem paixão pelo que se faz, Uhum. esquece, né? É verdade. Mas eu vejo, você vê esse fluxo que você fala, você entra muito fácil. Você tem muita bagagem, naturalmente tá tudo aí dentro de você, né? Uhum. E eu acho que isso que faz a diferença. Você perguntou, né, negócio da informação. Você buscou informação. Você criou um método do zero, do nada. Você não copiou, você aglutinou, você. E esse é o método que eu sigo o seu método porque eu aprendi de você, mas você criar do nada, você é um criador, para nós tem muito valor, Felipe, é de verdade. Eu não diria que é do nada, porque nada é do nada, né? Mas quando a gente cria alguma coisa, a gente nem sabe que está criando. Isso é o maior fenômeno. Eu nem sabia que eu estava criando. É que deu uma percepção de algo que nunca ninguém tinha percebido Uhum. antes. Então, quando eu fiz aquela associação entre o trabalho do Jung com a linguagem visual, é porque eu tinha um conhecimento da linguagem visual, e aí eu peguei o livro do Jung e engoli aquilo, estudei, etc. E falei, uau, isto tem ligação com isto. A criação, eu tenho um livro maravilhoso chamado O Ato de Criação. Uhum. E ele descreve que quando algo é criado, é como se você tem dois planos de pensamento. Tem um plano aqui, outro plano aqui, que não tem nada a ver um plano com o outro. E aí eles se juntam e criam uma terceiro Uhum. plano. Uhum. Então, quando ele dá um exemplo disso em relação a uma piada. Então, quando você cria uma piada, faz bem contada e boa, faz você pensar num plano, mas aí o comediante introduz outro plano e Uhum. quando se juntam, dá aquele choque que provoca risada, porque é o inesperado que trouxe
que pode ser um absurdo, etc. Você fala, ah, mas isso não tinha nada a ver com isso. Que absurdo! E você dá risada, né? Uhum. E a mesma coisa com a arte ou com a ciência, né? Como quando eu penso, os símbolos arquetípicos são formas geométricas. Ah, legal. Se eu não tenho conhecimento da linguagem visual, Uhum. Você eu jamais juntaria jamais vou isso. conseguir conectar isso com as estruturas de imagem. Uhum. Então, com a composição de um quadro, que é Sei. sempre a partir de uma forma geométrica. Aí, tchum, e você põe, você tem uma ideia, uma coisa, e aí que começa o processo. Aham. Você começa a trabalhar em cima disso. Aí você começa a pensar, eu vou usar isso no meu quadro. Então você põe no quadro. Aí você faz, mas se as formas são símbolos arquetípicos, será que as linhas não são? E uma coisa leva a outra coisa, porque é um processo. Não acontece. Aquele ato de criação é instantâneo. Sei. A luz acendeu, né? Mas você está falando de uma maneira tão simples. Mas é É simples. sacanagem esse, ô Não, filho. mas é simples. É simples, mas sabe, uma coisa é assim, você está me falando, eu estou falando aqui como um aluno seu e como um. Sim, mas Mas. o que é mais interessante é que são tão óbvias Sei. depois e tão simples Aham. que você tem que ter algum nível de inocência para poder ver. Se eu Sem filtro, tivesse, né? Tira se o eu filtro, tivesse 30 anos com muito mais conhecimento, talvez não ligasse. não ligasse. Porque o seu paradigma já estava totalmente Exatamente. fora. Por exemplo, tem um exemplo da descoberta de como produzir a baunilha. A baunilha era uma iguaria super valorizada, porque ele é formado numa espécie de orquídea Uhum. e só conseguiam encontrar numa orquídea que era, parece que no México. Então era muito raro e custava muito caro. Então levavam para a Europa, para os reis, e baunilha era uma coisa espetacular. Aí eles começaram a tentar produzir essa baunilha em outros lugares. Levaram para e nada, não produzia. A mesma flor, mas não produzia. E alguns anos depois disso, tinha um pesquisador, um botânico, que estava, muitos anos depois, eu acho que estava na Malásia. E ele tinha um viveiro, né, das plantas, dos coisas, e estudando e tentando descobrir como produzir essa bendita de baunilha, que não Uhum. produzia. E tem um fenômeno que a flor tem um, um elemento feminino e um elemento masculino. Uhum. E ele tinha falado isso para o ajudante dele, que tinha 14 anos. Ah, aí um dia estão andando pelo esse viveiro e, de repente, ele vê produzindo baunilha. E aí fala, nossa, produziu baunilha. E aí o menino, fui eu que fiz. Falei, como que você fez isso? O senhor não falou que tinha masculino E e feminino? feminino? Eu juntei os dois e produzi a Assar. baunilha. Eu peguei uma coisa e fisicamente juntei. Pronto. O que acontecia é que tinha um inseto lá Tinha que fazer o que transporte. era lá, que só tinha lá no México, que fazia essa ação. Tipo uma polinização ali. E ele fazia A ponte. ponte e fazia a baunilha. Caraca. Então, tinha que ter um inocente de 14 anos Certo. para fazer o que era o óbvio. Certo. Agora, depois disso, você tem que trabalhar em cima.
Aí tem a pesquisa, o trabalho, a investigação, a experimentação, etc., Sim. que levou 30 anos. Mas você sabe que tem um livro chamado Óbvio que Não Vemos. Porque a obviedade, ela é muito natural. E como ela é natural, ela é despercebida. Ela fica invisível. Né? É igual poeta, né? Fala, como é que esse cara fez esse poema? É óbvio. Se não são palavras óbvias, simplesmente isso. Só que ele enxerga, né? E a gente já não consegue concatenar tudo aquilo em forma de poesia. E linguagem e sentido, né? Sim. Então, É como o visagismo. Você vê, quando você vê pela primeira vez, eu lembro nos cursos presenciais, agora só online, Uhum. a partir do terceiro dia, estava todo mundo doido, né? Exato. É, Você tá num. pessoas não dormiam. Você fica numa frequência alterada E ali. você não dorme, você começa a pensar de tantas coisas, porque apresentei coisas que nunca se falava antes na área. Linguagem visual, identidade, temperamentos, e a cabeça vai enchendo. Né? Mas uma vez que você começa a trabalhar isso, e, de repente, você fala, é tão óbvio, Uhum. é tão simples. São 4 linhas, Uhum. 4 formas, 4 temperamentos. Sim. Como que eu ligo? Só que para você conseguir Associar, né? associar tudo isso é muito complexo. Com certeza. Agora, E você na realidade imagina... é muito simples. Não, e você imagina, nossa, eu sou cabeleireiro, então você imagina como eu cortava cabelo antes de Como que entender. cortar? Ó, lá no primeiro dia de aula no curso de cabeleireiro, não tinha teoria, não existia nada, não tinha método. A professora falou: ó, leva uma tesoura, um pente e uma modelo. Lava o cabelo, lavei. Primeiro dia levar Primeiro modelo, dia. coitada. Verdade, ainda bem que eu levei uma vizinha nossa, que ela, tadinha, ela era calada, ela não falava nada, não exigia nada. Tinha um cabelo lá na bunda, assim, ó. E aí a professora falou, ó, você vai, eu lavei o cabelo dela, dei aquele banho nas costas da mulher. E você não estava com medo? Claro que eu tava. E aí minha mãe do lado, minha mãe era cabeleireira, ela falou, agora você corta 2 dedos. Eu, quê? Cortar 2 dedos, né? Não, eu acho que foi aquele meu mundo de bola. Eu falei, como corta 2 dedos? O que é isso? 2 dedos é mais ou menos isso aqui, ó. Olha só, é mais ou menos isso. Então era tudo muito empírico, muito intuitivo, né? Nada técnico. Ó, puxa para baixo, pá, pum, pá, cortei lá os 2 dedos. Aquilo, eu sempre falo que a partir daquele meu primeiro corte de cabelo, eu virei um mortal de costas mental. E a hora que eu caí de pé, depois desse salto mortal, eu me tornei uma outra pessoa. Eu falei, poxa, eu queria ser artista plástico. Eu falei, meu Deus, eu tenho aqui, ó, matéria-prima, tenho ferramenta, tenho arte, e vou poder fazer isso nas pessoas. E aí eu fui me desenvolvendo. Mas era tudo muito, muito empírico mesmo, uma coisa muito de só percepção, também, né? muito intuitivo. A partir do momento que, claro, e depois eu fiz cursos técnicos. Então você começa a entender tecnicamente o que é um grau, um ângulo, uma inclinação de cabeça, um formato de crânio. Isso é uma coisa. Pronto, é algo mecânico. Então vamos lá. Como corta um Chanel? A geometria. Geometria. Sassoon, como é que ele ensina? Ele ensina sempre do mesmo jeito. Para mulher A, mulher B, mulher C, mulher D. É o método deles. Mas eles não vão além disso. Eles usam o cabelo e as linhas somente para dar uma forma. Mas não sabe por que daquela forma. Aí entra o Felipe. E quando eu entrei nesse treinamento seu, falei, tá, vamos ver o que é, né? Quando você entra, você fala, peraí, o que é? Jung? O que é esse Jung, gente? Que símbolo arquetípico? O que é o símbolo arquetípico? O que é uma forma? O que eu tenho uma linha reta, uma linha horizontal, vertical, uma curva, uma inclinada, tem a ver com tudo isso? E aí que começa. Quando eu fiz a minha primeira formação, como eu já tinha uma mentalidade de artista plástico. Você adorava fotografia, né? Foto, adoro foto. Hoje meus filhos também estão muito inclinados a essa arte, né, da imagem.
quando eu peguei esse teu conhecimento, junto com a técnica e junto com a coisa da intuição, para mim foi assim, falei, gente, agora fechou o ciclo. E é engraçado, porque tudo parece que é uma tríade nesse mundo, nesse sistema que nós temos, né? Então formou uma tríade da técnica, da intuição artística e do conhecimento seu. Cientista, ciência. Você acha que é simples, Felipe, porque você é o criador. E o criador vai achar simples mesmo. É muito óbvio e ululante para você. Mas para quem vê você e a sua técnica e o seu conhecimento, junta esse tripé. Então, você muda o posicionamento desse profissional. Foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu voltei para minha cidade, e eu comecei a dar os primeiros passos para usar o que você me passou, e estava muito fresco ainda na minha mente, então você compunha um visual, e a hora que você terminava, falava, gente, fez muito sentido. Funcionou. Esse volume, esse desenho, essa forma, eu lembro que quando eu fiz uma faculdade de educação artística. Eu não terminei o curso, mas eu tinha uma professora, a Helena Maria, e ela dava aula de forma e espaço. Então ela ensinava para nós o que uma forma influencia dentro do espaço. Então, um triângulo, um círculo. Então ela mostrava isso numa tela, mas aquilo era puramente teórico. Quando você vem falando dos símbolos, das formas, e aí em cima daquilo, da textura, você já começa a imaginar o que é que aquilo vai aparecer, surgir, e o que vai significar. E aquilo tudo faz total sentido baseado naquilo que a pessoa tem de inconsciente. Ela não sabe que a mulher, o homem que vão cortar cabelo, ou colorir, ou fazer um penteado, ele não sabe exatamente o que está acontecendo ali. Ele percebe inconscientemente. E aí aquilo que você fala da diferença do bonito e do belo é que acontece. Porque é o belo com função. Sim. É o belo com função. E aí você vê a sua cliente ou o seu só para cliente... eles entenderem que o belo é a expressão de qualidades inerentes, autênticas, com harmonia e estética. Diferente do bonito, que é só harmonia e estética. Exato. Eu acho que essa diferença é que faz total diferença. Então, para mim, como profissional, o meu testemunho aqui hoje, quando eu aprendi os primeiros conhecimentos com você a respeito disso, claro que depois eu tive que pesquisar muito mais, né? Sim. Aí você voltou a fazer o curso. Voltei, fiz a segunda formação e aquilo explodiu minha cabeça mais ainda, né? Porque você já vem com uma bagagem. Dá uma outra dimensão. Outra dimensão. E aí você começa a entender, inclusive, o ser humano. Você começa a entender, respeitar, tolerar o ser humano, porque ele também está dentro de tudo isso, só que de uma forma inconsciente, sem saber. E você sabe por quê. Você é a pessoa que descortina isso para a pessoa. Eu acho que essa coisa, quando se fala do ser humano, você passa a entender que você não está cortando o cabelo. Você está criando uma identidade visual. É sensacional. E isso é uma diferença tão grande, porque você está lidando com o ser humano e não com fios de cabelo, não com tricologia. É uma outra coisa. Né? Agora, falando do cliente, das pessoas, nesses 37 anos, o que você está vendo em relação à mudança das pessoas e o que elas pedem? Como que uma pessoa entrava no salão 35 anos, 32 anos atrás, o que ela pedia, como que atendia a pessoa e o que essa pessoa hoje pediria? Como que é isso aí? Olha, quando eu comecei, então as pessoas tinham pouco acesso à informação também. Então toda a informação de inspiração para a sua cliente vinha de mídia. Essa mídia era o quê? Televisão e revista. Eram as únicas mídias de imagem que existiam. E a gente sabe que o ser humano ele está em busca de imagens, né? O tempo todo, processando imagens. Então a pessoa, ela marcava um artista
como uma referência. Então, se você tinha uma artista má, um papel má na novela, mal na novela, ela era um cabelo a se evitar, por exemplo. Sim. Mas se era uma personagem má, com estilo, uma Odete Roitman, vamos lá, Sim. tô indo lá atrás agora. Sim. Então você via que ela tinha estilo. Isso é porque podia ir mais atrás, né? Muito mais. E aí aquilo inspirava a pessoa, ela falava, olha, eu vi um cabelo da fulana de tal. O cabeleireiro, ele simplesmente replicava tecnicamente aquilo, baseado na informação da sua cliente. Porque a Odete Roitman, apesar de ser má, ela era poderosa. Poderosa, aquele poder, o volume acima da cabeça, Sim. o contraste de cor da mecha Sim. no lobo frontal, Sim. né? Na Isso. parte do intelecto, mostra que ela era muito capaz intelectualmente e emocionalmente, né? Então, as pessoas, isso é atraente, apesar dela usar todo esse poder de forma maléfica. Uhum. Porque, na realidade, ela tinha uma coisa de grande valor, Sim. né? E você tem uma coisa que eu sempre questiono, assim, o que a mulher busca na sua imagem? Ela está, assim, qual é a maior preocupação dela, não em relação à imagem, qual é a preocupação? O que ela quer? É relacionamento? É trabalho? O que é o foco maior dela? Olha, Felipe, nossa, sensacional essa pergunta, porque eu tenho uma clientela, eu atendo crianças, tem cabeleireiro que não gosta de atender criança, eu gosto. Eu acho lindo. Eu acho que a criança, ela quebra o meu ritmo. Então, eu tenho crianças, sério, tem crianças que eu atendo 6 meses de idade, 2 anos, 3 anos, elas quebram o ritmo. Então é gostoso, sabe? E interessante, você já vê a personalidade, o Totalmente. temperamento da criança. Totalmente. E depois eu tenho clientes que são crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, adulto mais maduro, e tem eu tenho clientes que têm mais de 80 anos de idade. Então eu percebo assim, uma mulher mais nova e ainda está em busca da sua real identidade, ela busca no que é mais fácil. Então, o que é mais fácil? O ambiente onde ela está, ela precisa se adequar. Inconscientemente, e lá está lá no subconsciente dela, guardado que, por exemplo, se ela é uma profissional e com 25 anos e pretende ser bem-sucedida, ela precisa de formas que passem elegância, estabilidade. E ela pede isso. Ela fala pede. Isso. Ela vem e fala isso. Pede. Então, eu estou falando da mulher que é profissionalmente e numa faixa de idade, vamos dizer, de 25 a 30, 35 anos. Vai pedir cabelo aqui, ó. Ela quer no ombro, e a gente já sabe que isso significa, né? Essa estabilidade, esse poder do compromisso. Muito bom. Você tem uma mulher mais velha, a partir dos 40 anos, que já passou por isso, já provou tudo isso, e ela já está mudando de fase. Ela não precisa mais mostrar para ninguém que ela é ótima e muito forte. Aí ela começa a querer, talvez, inverter um pouco esse caminho. Olha, eu gostaria de ser mais atraente. Como eu poderia ser mais atraente? Eu estou falando isso hoje em dia. Com recursos estéticos que a gente tem hoje, né? Elas vão fazer procedimentos, vão ficar mais jovens. Naturalmente, elas querem o cabelo de quem? Daquela menina de 18, 20, 22 anos. Eu estou falando isso realmente, tá, Felipe? Só que você não acha que, na verdade, porque eu já tenho eu tenho 72. E que é um pouco, ela está mal, compreendendo um pouco mal a situação dela. Que ela não quer juventude, ela quer energia, ela quer dinamismo, ela quer ser relevante. Ela não quer perder a relevância dela. Certo. Já não é assim, por exemplo, a menina... Se ela volta aos 18, ela perde a experiência, etc. E o conteúdo. E o conteúdo que permitiu que ela chegasse onde ela chegou. E aí, você falou certíssimo. Sábado eu atendi uma super profissional, ela mora em Campinas, dá uns 500 quilômetros de Londrina, né? Ela é chefe
de um departamento pedagógico e ela lidera uma equipe de professores de faculdade. Sim. Ela tem que idade, mais ou ela menos? tem 51 anos. Uhum. E ela fala: olha, Lincoln, eu tenho uma cara de ser muito sério. E as pessoas acham que eu sou muito brava e séria. Porque ela tem um cabelo austero. Uhum. Tinha, né? Falou, mas eu não quero mais isso. E então eu fiz a consulta e fiz. Ó, o que é que você quer transmitir com a sua imagem? O que você quer dar significado para a sua imagem? Hã? Como assim? Né? E essa é a pergunta que ninguém sabe responder até. Não sabe. E aí a gente vai, claro, perguntando e a pessoa mesmo vai se formulando, né, um conceito. Vai falar, Lincoln, eu acho que eu quero ser mais leve, sabe? Eu não sou tão séria assim. E aí a pessoa confunde a seriedade com dureza. Eu não sou tão séria, eu sou acessível. Você olha a queixa dela, quer dizer, lá no fundo ela fala, gente, eu sou acessível. Eu não sou uma pessoa assim, não precisa ficar com medo de mim. Mas o cabelo dela botava medo. Né? Já deve ser uma pessoa mais colérica. Ela é colérica. E os coléricos geralmente são mãezonas. Sim. E ela quer mostrar protege esse lado o seu ninho materno dela. Uhum. Então, ela tinha um cabelo, uma franja longa, com um bico na frente muito forte, um triângulo assim muito forte. E ele falou, olha, se a gente aproveitar suas ondas para você deixar uma leveza, é isso que eu quero ficar leve. Eu quero movimento. Nunca ninguém falou isso para mim. É. Porque o cabeleireiro, normalmente, que não tem lá o estudo do Image ID, ele não sabe o que é. Leve é só o cabelo que flutua. Mas não é... Ele tem até medo de mudar. É. Que ele não tem confiança que isso vai agradar. E o agradar, você tem que perguntar para sua cliente. Sim. Ela vai te dar a resposta, né? E aí vem a consultoria do visagismo. E aí, quando a gente falou leveza, ela já falou, é isso que eu queria. Eu queria uma leveza, mas nunca soube explicar. E nunca ninguém falou para mim. Falou, então eu vou fazer essa forma, dessa maneira, desse jeito, com a sua franja, e vou mudar a cor do seu cabelo dessa maneira. Ela falou, tudo bem, já estou gostando. Quando terminou, ela falou, eu não estou acreditando. Como assim? Foi uma mudança suave, mas eu me sinto mais leve. E quando eu estava falando de voltar lá, é porque a pessoa quer retroceder um pouco, sabe? Porque ela viveu a vida inteira sendo chefe. Sim. E ela fala, gente, eu não quero isso. Esse poder foi dado a mim sem eu ser. A minha imagem sempre foi assim. Talvez até o próprio cabeleireiro que cortou o cabelo dela também achava ela dura e austera e cortava um cabelo duro e austero. Sim. E na verdade e ela nunca perguntou. Nunca perguntou. Aí vamos lá, onde entra o Philip? E aí a gente fica ouvindo a vozinha do Philip. É sério, parece que caramba, agora, nossa, me deu um branco aqui. Ai, caramba. Já lembro o nome do autor do livro, mas ele fala o seguinte, que você tem que ter mentores dentro da sua cabeça, onde você vai consultar esse mentor no momento de decisão. Sim. Então, o que ele faria? O que ele faria? Né? Então, eu sempre ouço a sua voz. Ah, é? É uma voz imaginária. Sim, você está sim. conversando comigo. Assim como eu converso com meu pai, com a minha mãe, com um tio meu, que é o tio Jorge. Isso não é espiritual. Isso é algo mental mesmo. Entendi. Falar o que eu faria, né, Felipe? Então você ouve uma voz, essa voz é do aprendizado. Fala, olha, se você fizer a curva, vai ser leve, vai resgatar e vai tirar a dureza da linha reta, masculinizada e dura que ela já não quer mais, não significa mais para ela. Sim. Tira isso, e se você só tirar esse elemento, você já deu leveza, deu movimento. É isso. E eu fiquei tão feliz, porque ela falou, Lincoln, eu viajei quilômetros e a minha amiga me indicou certo. É uma mulher de 51 anos. Nossa, dá uma... Nossa, isso dá uma senso de realização. E aí você imagina, né? A gente já fica imaginando toda essa dopamina, quando você ouve isso, a dopamina de fazer o bem, de servir de maneira adequada,
e é despejada no nosso corpo. E aí a gente fica viciado em fazer o bem. Uhum. Então, Nada melhor do que fazer bem. com o visagismo e com a fórmula do Image ID, o método, o que acontece? Você alcança muito mais rápido isso. Porque é um método. Então, como é um método, é muito aplicável. E você pode replicar isso praticamente em todo o trabalho que faz, que antes era ocasional. Exato. E olha, Felipe, E meio por sorte, né? inclusive, claro que a gente não é catedrático nisso, mas, por exemplo, hoje você tem clientes que fazem muita faceta nos dentes. Eu fiz. Não falei, eu fiz uma. Terminou semana passada. Uhum, Foi uma total reabilitação, uhum, que era necessária por causa da oclusão, não era uhum. estético. Só Anatômica. por causa de estava torto assim, Hum, e eu não tinha mais a distância correta nesses dentes. aham, Então eu falava e meus dentes não apareciam. Então isso não dá uma oclusão correta. Os caninos tinham desgastados. E então isso deu espaço maior para uhum, minha arcada estava ficando cada vez mais estreita e minha língua não cabia. Isso dá ronco e dá apneia. Então os desdobramentos são gigantescos, né? E não é simplesmente fazer faceta, é uhum, fazer pensando no por uhum, exemplo, vou aproveitar porque tem o visagismo aqui. Minha dentista é visagista e o protético é visagista. Nossa, sério? É, é lá em Itu, Letícia Pires e o Ricardo Monto. Uhum, Então, o que eu tenho minha personalidade é uma mistura de colérico, sanguíneo e melancólico. uhum, Que são quase iguais. Eu acho que o colérico acabou sendo um pouco mais do que os outros. uhum, Mas por causa da educação, Inglaterra, não ter mentores de exemplos de como usar o sanguíneo, aquilo eu fui perdendo. uhum. E fui perdendo dentes, porque ao diminuir o tamanho desses dentes frontais e dos caninos, tudo ficou reto. Fleumático. Ficou colérico, na realidade, ficou rígido, Ah, porque ficou aquadradado numa linha. quadradada. E as linhas inclinadas, que agora você olha, Você tem os desenhos. tem um desenho que você vai para cima, para baixo, para frente, e aqui em cima também, se for ver em cima, meus dentes fazem As os ameias. ápices, os zênites, né, os dentes, eles vão Zenith. em zigue-zague, que são elementos sanguíneos. E ele também fez o formato do dente frontal ser triangular e não reto. Só que o tamanho dá a, a, a força, a Projeção. projeção do colérico. Uhum. E essa linha reta embaixo dá o colérico. Então aí tem o colérico e o sanguíneo. Só que ele fez leves curvaturas no dente para que eu tivesse a sensibilidade do melancólico e minha arcada é curva. Então juntou as três coisas e resgatei algo que tinha perdido. Uhum. Na, E na comunicação. isso teve um efeito que eu não esperava, que estica agora esticou aqui. Então essa marca aqui está Diminuída. diminuindo. Não é marca de 72 anos. Está Uhum. vendo como está mais Muito leve, liso? né? E levantou a boca, que ficou mais. Então, meu sorriso ficou mais alegre, mais leve, mais suave. E eu, agora ainda está cedo para ver, mas provavelmente vai ter um efeito na apneia e no ronco. Sensacional. E eu estou mastigando corretamente agora, porque Uhum. está tudo no nível certo. Tá... E quando eu tenho um estudo que mostra se seu dente faz isto,
o plano oclusal, que isso é chamado, se ele entorta, você vai entortar. Então, se ele entorta assim, Ou compensar do outro lado. você vai levantar aqui, descer aqui, e você vai começar a ter problemas na coluna. Caraca. É inacreditável o que os dentes fazem e a importância que os dentes têm. E se você não tem dentes bons, você não tem, por exemplo, essa coisa de poder não ser forte, mas de se colocar, Uhum. de se posicionar, de se impor, Uhum. você perde a autoconfiança. Uhum. E isso acontece para muitos homens, por exemplo, porque tem o bruxismo que vai diminuir o dente, e ele não sabe. Ô, Felipe, eu lembrei agora o nome do autor, que é o Napoleão Hill. Ah, Napoleão é Napoleão Hill, maravilhoso. desculpa. Ele que É sempre falou. chave mestre das riquezas. Isso mesmo, ele fala, eu converso com o Franklin, eu converso com o Abraham Lincoln, eu converso com o Dale Carnegie. Ele tem os personagens que. Então, aquela voz do Philip está sempre na minha cabeça. Olha, eu recomendo Napoleon Hill. Napoleão Hill. Nossa, ele é um autor impressionante. Ele é. O primeiro livro dele escreveu em 1928, depois de 25 mil entrevistas feitas a pedido do Carnegie. Foram 25 anos de estudo dele. A partir daí ele virou escritor, palestrante e criou a teoria dele, né, sobre a riqueza. É que o Carnegie queria alguém que pesquisasse isso para comprovar algo que ele sabia intuitivamente, né? Que eram as características das pessoas bem-sucedidas. E o que é bem-sucedido, né? Não é? Eles são 17 princípios. São 16. 16 princípios. E o último, que é a regra de ouro, e está lá na Bíblia. Você tem que fazer para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Então, você não tem sucesso se você não tem bons relacionamentos com a família, com os amigos, saúde, etc. Não é só dinheiro. Não. É o fazer bem, é o servir. Então, eu acho assim, Felipe, uma das grandes coisas que a gente tem quando ganha uma ferramenta, e eu sou profissional da beleza, nós temos que entender que um profissional da beleza, ele tem que entender que ele nasceu para servir, não para ser servido. Uhum. Não para ser servido. Você busca uma ferramenta, vamos lá, por que eu quero fazer o método Image ID? Para servir. Servir de que maneira? Servir melhor. E se eu sirvo melhor, eu sou mais valorizado pelo outro a quem eu sirvo. Porque o outro, por reciprocidade, vai responder com valor. Falando, não, essa pessoa tem valor. Uhum. E aí esse valor gera um valor monetário também. Claro. E você começa a ganhar mais. Uhum. Você começa a ter um fluxo financeiro melhor. É tão simples. É simples. Então, eu lembro que a minha carreira era aqui, certo? Eu pulei um andar quando eu fiz o meu primeiro método. E quando eu li o primeiro livro, aí minha cabeça abriu de vez. Porque eu não conhecia seu livro, né? Eu conheci seu livro no curso. Sim. Né? E, inclusive, você me deu um livro. Uhum. E aí, esse livro eu até emprestei para alguém que nunca mais me devolveu. Não empresta seus livros, não, porque não vai... tem mais. Então, não devolve. Mas tá ótimo, faça bom proveito. E aí, abre isso tudo na nossa mente. Então, essa ferramenta, a gente tem que buscar. Aquele que busca uma ferramenta, jamais deixará de usar. É como o seu protético. Ele tem as ferramentas para fazer seu dente. Mas ele não tem só uma espátula, um forno, para endurecer a porcelana. Ele vai ter ferramentas mentais. Então, eu acho assim, olha, para encerrar aqui o meu pensamento, essa busca de ferramenta, que é o Image ID, para mim, faz muito sentido na minha questão financeira. Ela vai acabar ali. Certo? Eu sirvo as pessoas, ótimo, isso é o meu papel. Mas o que é que o Lincoln profissional ganha com isso? Realmente, meu preço sobe, meu valor sobe, minha procura sobe. E aí eu me torno uma pessoa mais rara dentro da minha região. E o que é mais raro, custa mais. E eu não preciso fazer força. E as pessoas pagam mais porque vê o valor.
pagam mais. Você vê, essa pessoa viajou 500 quilômetros. Nós estamos quase chegando no fim, mas eu queria que você falasse uma coisa, sua experiência, porque você tem muita experiência, sobre a questão de ser dono de salão, porque Certo. você tinha um mega salão, né? Isso. E hoje você está mais tipo boutique, né? Uhum. Coisa mais. O que você recomenda às pessoas? Porque o que levou? É aquela coisa de oba-oba, de fazer salão, de aquela coisa toda que leva a fazer esse grande salão? É isso que acontece? Ou ele aconteceu porque aconteceu? Não, a coisa foi acontecendo, mas a partir do momento que eu saí lá da minha cidade para, por exemplo, entrar na Intercoiffure, eu tive contato com salões grandiosos de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, grandes centros, né, com milhões de pessoas lá. Quando eu tive contato, você naturalmente lá dentro, por uma questão de você crescer, querer crescer, é uma ambição, né? Você tem uma ambição. Eu sou uma pessoa ambiciosa, eu quero mais. Eu falei, poxa, então o segredo do sucesso, para eu ter mais sucesso, é ter coisas grandes. E aí você contrata mais gente, e treina mais gente, e contrata mais gente, e treina mais gente. Você ganha mais, mas o custo é muito maior. E aí você tem que alugar um espaço maior, comprar mais coisas, fazer mais investimento. E o que acontece? Você começa a se tornar um empresário. E deixa de ser cabeleireiro. Você deixa de ser o cabeleireiro. E aí tudo isso tem um custo. Tem um custo de tempo da sua vida, de estresse e financeiro e o risco. Então, o que é que chegou? O que aconteceu comigo? Eu cresci demais. Isso me deu grandes oportunidades. Sim. E uma experiência fantástica, né? Então, teve uma época que a gente tinha 70 pessoas no nosso time. Então, a gente virou um grande RH. A gente contratava e demitia, contratava e demitia, e era assim sempre. E chegou um ponto que eu quebrei. Então, em 2017 eu quebrei, em 2018 explodiu todo o meu sistema e eu quebrei. Véspera Da pandemia. Então, 2018, no dia 27 de março de 2018, eu fali. Foi ali eu falei, não, eu fali. Então, a partir desse momento começou um outro período na minha vida, que é o período de reconstrução minha, de mentalidade, de personalidade, e eu, Lincoln, como pessoa, no âmbito espiritual também. Uhum. E eu tive que me reconstruir. Então eu falo sempre o seguinte, que eu quebrei financeiramente, mas não quebrei economicamente. Uhum. Eu tinha um valor, ninguém tira. Não tira. Então, graças a Deus, eu consegui dar a volta por cima, depois de 6 anos. Uhum. Por quê? Porque tinha um valor econômico dentro de mim. Eu vou incluir também o Você imã de tinha o ID. seu tesouro. O meu tesouro estava ali. Mas de uma outra forma, hoje eu entendo que eu posso servir, como eu vim a esse mundo com o propósito de servir com a minha profissão, da mesma maneira, só que menor. Não tem que ter aquela mega coisa. Não preciso. Então, hoje Aliás, para ter uma mega salão, na realidade você tem que ter um esquema realmente empresarial, né? administrativo. Você tem... É como, por exemplo, o Hugo e a Gabriela lá no Sul. Sim. O Hugo Hugo Moser. é o cabeleireiro, Gabriela Gestora. é a gestora. Aí funciona muito bem, Uhum. porque não onera um nem o outro, cada um faz o seu papel de uma forma correta. Excelente, né? E excelente, e aí cresce e se mantém, né? Exato. Então, eu acho importante que as pessoas compreendam isso, porque muitas vezes entram com um sonho que vira um pesadelo. Exato. Né? E entra uma coisa interessante também, que é o seu ego. Então, o meu ego achava, esse falso eu, que eu poderia ser essa coisa imensa, que não era eu. Então, hoje, como você falou, eu tenho um sistema mais boutique. Somos eu, meu filho, minha nora. E não precisa mais do que isso. Não precisa. E o meu resultado financeiro é igual ou melhor, com uma qualidade de vida N vezes melhor. Então, eu posso exercer a arte, a técnica, servir as pessoas e ser muito bem remunerado por isso. Né? Então, eu só fui compreender isso quando eu perdi tudo isso. Você perde... E sua qualidade de vida melhorou. Melhorou. Você corre, isso. Você faz as coisas que você gosta, tem tempo livre. Exatamente. Você tem cabeça fria. Exatamente. Claro, depende muito mais de mim? Sim.
Mas se eu tenho um planejamento mínimo da minha vida, eu consigo Mas não é perpetuar isso. uma estrutura, mega estrutura Jamais. que é tão oneroso assim. Né? Hoje eu estava falando para você, né, no almoço, nós temos uma estrutura grande, só que hoje eu não contrato mais. Hoje eu loco os espaços. Né? Então a gente tem os espaços, eu loco, as pessoas pagam essas locações e isso me ajuda no meu custo do meu negócio. E hoje o meu custo do meu negócio está muito mais simples, Sim. muito menos complexo, contabilmente, tributariamente, juridicamente. Está muito mais fácil, está muito mais na mão, sabe? E você controla melhor. Controla melhor. Então, só para fechar o que você me perguntou, é válido você ter uma estrutura grande? Sim. Se você tem essa capacidade, como o Hugo Moser e a Gabriela lá no Rio Grande do Sul, como a dona Janine. Sim, né? tem a família toda. O Walter Cabral no Rio de Janeiro. Sim. O Idima aqui com o Sorro em São Paulo. Todas as grandes redes. Redes e o Werner, né? Werner. Que tem os irmãos Isso. que não é uma coisa que só depende dele. Você pode ter 50 salões, como o Werner tem. O Ivaldo Lima lá em Curitiba, né? E os irmãos Secose, né? Uhum. Então, eu creio assim que você tem que ter um modelo de negócio que seja sustentável ao longo do tempo. Então, eu tive já meu ápice, entrava muito dinheiro, meu dinheiro indo embora. Mas hoje eu tenho um negócio micro que muito funciona. Uhum. Muito mesmo. E o importante é servir. Servir. Por isso que não importa se é grande, pequeno, médio. Exato. Se você está servindo, você está cumprindo o seu papel. Sensacional. A palavra serviço vem de servir. Nós temos que terminar. Eu adorei o papo. Muito bom. Falamos de muita coisa. Podíamos fazer muito mais, né? E eu agradeço muito você ter vindo, muito sua presença. Foi muito legal. Eu acho que foi muito valioso para quem assiste o podcast. E vamos ver se você consegue voltar outra vez. Opa, só fazer o convite aí, Felipe. Marca a data, eu tô aqui. Tá legal. Obrigado, Felipe. Muito obrigado. E que Deus te abençoe. Você falou que você ia me dar uma coisa? Gente, eu tô esquecendo. Eu falei, eu tô esperando 1 hora isso aí. Ele falou para mim, eu tenho uma coisa que eu quero dar e não dá. Aqui, gente, aqui. Peraí, olha lá, ó, Felipe. Aqui, ó. Que essa é outra parte do seu negócio. Essa é a outra parte do meu negócio, que eu e meu filho mais novo tocamos, né? E são a nossa linha de cosmético que nós criamos. E eu trouxe aqui para você, ó. Opa! O nosso carro-chefe, que é o nosso 10 em 1. 10 em 1? Ele tem 10 funções. Dentro desse frasco são vários ativos de última geração. E ele é em forma de líquido. Uhum. Você, com esse spray, você pulveriza no cabelo, ele vai hidratar, nutrir, reparar, depois proteger. de lavar o cabelo. Pode ser depois de lavar, ou, por exemplo, você não vai lavar seu cabelo hoje, mas você pode aplicar. Uhum. Ele tem protetor térmico, protetor solar. Então pode ser usado no cabelo seco ou molhado? Pode. E, por exemplo, você vai aplicar, se você não quer usar um condicionador, você pode tirar o condicionador fora e aplicar esse produto. Sim. Ele não vai pesar e vai proteger. Vai desembaraçar. Então, ele tem 10 funções incríveis. Olha que legal. E a gente tem uma linha completa: shampoo, condicionador, máscaras, óleo reparador, a gente tem máscara para cabelo branco e loiro para não amarelar. A gente vai lançar um perfume de cabelo agora, e uma fragrância maravilhosa, que é de baunilha. Olha, tem segredo aí. Então, esse é um outro negócio meu. Então, eu entendi o seguinte: eu quero trabalhar feliz e servir. Então, pequena escala, para mim, é ótimo. Esse você faz com o Léo. Esse eu faço com o Léo. O salão eu faço com o Manu, que é a minha pequena escala. E aqui é a minha grande escala, que é um produto escalável. Eu posso vender centenas, milhares de produtos desses. Então, eu uso do que é o meu pequeno hoje para eu poder escalar o que é grande. Entendi. É isso. Legal. Gostei. Muito obrigado. A Sônia vai adorar, viu? Obrigado. Obrigado, querido. Então, obrigado a todos. Então, dá o seu like, siga a gente e até o próximo episódio
de Visagismo em Foco. Ó,